Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Provérbios capítulo 16, verso de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: a alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como nuvem de chuva na primavera. A alegria no rosto do rei é sinal de vida, e o seu favor é como nuvem de chuva na primavera. A palavra fala que a mensagem é uma espada. E uma espada, ela pode ter algumas vertentes. Ela pode ser comprida e chata, mas ela pode ser também menor e mais incisiva. Eu pretendo, pelo horário, pregar uma mensagem um pouco mais incisiva, pontual, mas sobretudo sobre o que o Senhor vai fazer nesses tempos na nossa vida, em nome de Jesus, nessa estação que nós estamos chegando, entrando. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, pelo teu amor. Te damos graças, Senhor, porque ela sempre será viva e eficaz. Ela sempre será mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela sempre penetrará no coração e discernirá as intenções de cada um de nós. Ela sempre nos aperfeiçoará para aqueles que se colocarem à disposição do aperfeiçoamento. Ela sempre iluminará o caminho daqueles que nela colocarem a sua esperança. E a tua palavra, Senhor, é o próprio Jesus Cristo, o verbo que se encarnou. O verbo que criou todas as coisas, e sem o Senhor nada do que existe foi feito. E é na tua palavra, Senhor, que nós colocamos toda a nossa fé. É na tua palavra, para este mês, para a nossa dependência, e te pedimos, dá-nos uma porção, Senhor, para este mês, para esta estação, para esse novo tempo, para a compreensão de qual é a tua boa, agradável e perfeita vontade, que na tua palavra está escrita, e que o teu Espírito possa nos dar a revelação, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. A alegria no rosto do rei é como sinal de vida. Quem escreveu este texto foi Salomão. E Salomão é um dos maiores, ou foi um dos maiores reis da história de Israel e do mundo. Um homem que Deus deu muita sabedoria, um homem que realizou muitos feitos. Mas o próprio Salomão disse que a coleção dos seus ditos e provérbios que ele escreveu eram provenientes de um único pastor. E este pastor a gente sabe que tem nome, este pastor se chama Jesus Cristo. Salomão, quando escrevia sobre rei, ele não estava falando sobre ele também, ele estava anunciando aquele a quem nós chamamos de Rei dos Reis. Aquele a quem nós reconhecemos ser o Senhor dos Senhores, aquele que governa toda a criação, aquele que governa as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Por mais que os homens hoje tenham alta tecnologia e uma ciência capaz de nos fazer enxergar, inclusive outras galáxias, ainda assim existem dimensões e coisas tão longínquas que nós não conseguimos enxergar com a máxima tecnologia que nós temos, mas estas coisas também foram criadas por aquele que é o Rei de toda a terra e de todo o universo e de toda a criação, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que vive, reina, e todos os governos, autoridades, potestades, principados, presidentes, deputados, senadores, vereadores, líderes de associação, seja qual for a autoridade constituída sobre a terra ou fora da terra, tem que se sujeitar àquele que é superior a todas elas, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, e o seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus, a quem o Senhor lhe deu o governo sobre tudo e sobre todos. E a palavra está dizendo, Salomão está declarando, que a alegria no rosto do rei é sinal de vida. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham a vida,
e a tenham na plenitude, e a tenham na abundância, e a tenham na totalidade dos dias. Como diz a palavra, todos os teus dias foram escritos para mim no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Existe um tempo determinado para todas as coisas que acontecem debaixo dos céus, em cima da terra, inclusive o tempo da nossa existência nesta dimensão, nesta carne, neste veículo. Como eu acabei de falar para você, nós em Cristo Jesus já passamos da morte para a vida, ainda que estejamos numa condição física, humana, mas nós já somos eternos no Senhor. Mas para esse tempo na terra, se Jesus não voltar até lá, nós vamos voltar para Jesus, e nós vamos encontrá-lo, e vê-lo, e saber quem Ele é, e ter um encontro com Ele maravilhoso. Mas temos um tempo determinado para nós, neste plano, nesta terra, nessa dimensão, e a palavra diz que no Senhor nós vamos viver todos os dias que Ele escreveu para que vivêssemos. Nós vamos exercer nele tudo que nós precisamos exercer, e a palavra está dizendo que a alegria do Senhor é o que nos dá esta vida. Foi Neemias quem escreveu que a alegria do Senhor é a nossa força. Tem gente que está fraca, e talvez seja porque o Senhor está entristecido, e a palavra diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês estão selados para o dia da redenção. Até o dia da redenção, até o dia do Senhor, até o dia em que nós nos encontraremos com Ele, até o dia que Ele voltar, se estivermos aqui, fomos transformados, até que este dia fenomenal, extraordinário aconteça, a nossa missão deveria ser não entristecer o Espírito Santo, mas procurar meios de agradá-lo, alegrar o coração do rei. O rosto do rei alegre é sinal de vida. Quantos aqui querem alegrar o Senhor? Eu acho que existem coisas que alegram o Senhor. Uma delas chama-se arrependimento. Arrependimento é algo que alegra o Senhor. O arrependimento na sua expressão genuína, verdadeira. Arrependimento não é constrangimento, arrependimento não é remorso, arrependimento não é choro, arrependimento é metanoia, arrependimento é transformação de mentalidade, arrependimento é mudança de ideia. Existem pessoas que só não estão desfrutando da alegria do Senhor, que fortalece ou fortaleceria, porque não deixa de ser teimoso, porque não deixa de ser turrona, porque não deixa de ser alguém fixado, aficionado, compulsivo e obsessivo em determinadas decisões que procedem de vaidade, de orgulho, de cultura familiar talvez, de histórico familiar, ou decisões tomadas para se autodefender. Mas agora vem o Evangelho e diz para você: é diferente. E o Evangelho é uma proposta de metanoia, o Evangelho é uma proposta de transformação de mente, o Evangelho é uma proposta de termos agora uma mentalidade de Cristo, e isto é o arrependimento. Não se deixem amoldar-se ou moldar-se por este mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma perfeita, boa e agradável vontade do Senhor, que Deus diz que nós vamos experimentar e vamos comprovar, mas isto tem a ver com uma decisão: arrependimento, mudança de ideia. Deixar de ser teimosa, deixar de ser teimoso, deixar de ser mimada, deixar de ser mimado. Essa semana eu abri uma caixinha de perguntas para relacionamentos. Eu estava virado num hit conselheiro amoroso. E aí eu botei lá na caixinha de perguntas assim: se o seu esposo fosse perguntado a ele, a sua esposa deixa lhe faltar algo? E aí elas responderam a enquete, e aí eu botei numa outra caixinha: o que você pode fazer para melhorar? E da mesma forma perguntei também, coloquei para os homens: se a sua esposa for perguntada, o seu marido te ama como Cristo ama a igreja, o que ela diria? E o que você pode fazer para mudar? E uma das respostas que mais vieram, e questionamentos que mais vieram, eram do tipo assim: o que eu preciso mudar é que eu quero tudo do meu jeito.
O que eu preciso mudar é que eu fico insistindo em coisas. O que eu preciso mudar é que eu fico forçando situações. E na maior parte das vezes é assim mesmo. E aí eu respondia, isso tem a ver com a nossa imaturidade. Isso tem a ver com um ser humano normal, que está aprendendo que a vida é muito mais sobre se esvaziar do que se encher, e que um dia vai cansar de dar murro em ponta de faca, e aí esse dia amadurecerá. E nessa maturidade começa a desfrutar das bênçãos do relacionamento. Às vezes com Deus é assim. Quando Jesus Cristo veio e disse assim, ó, seja feita, ensinando, vocês orem assim, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como é feito nos céus. A gente até ora como um mantra, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feito nos céus, desde que a tua vontade seja a minha. Senhor, seja feita a tua vontade, mas deixa eu te dar uma ideia, eu tenho um plano perfeito. Meu plano perfeito é este. Às vezes até casa com a vontade do Senhor, mas e se não casar? Evangelho não é só conforto, o evangelho é confronto também. O evangelho que não nos confronta, não nos confortará. E a palavra do Senhor está dizendo que a alegria no rosto do rei é vida. E uma coisa que alegra o coração do rei é alguém que diz assim, Senhor, já não vivo mais eu, mas a vida que agora eu vivo pela fé. Que é fidelidade, que é responsabilidade, que é compromisso com o que eu estou aprendendo contigo, que é obediência à tua palavra. Estes alegram o coração do rei, em nome de Jesus. Os que alegram o coração do rei, o rei os fortalecerá e viverão coisas extraordinárias para a glória do nome do Senhor, porque um rei alegre, não existe rei mais generoso do que o rei Jesus. Meu Deus, um pai quando está alegre com o filho, já faz coisas já do nada. Uma outra coisa que alegra o coração do rei é a humildade. Humildade é algo importantíssimo, porque humildade é quebra de vaidades. Humildade, mais uma vez, é uma quebra de orgulho. Humildade, quando Jesus vê humildade em nós, Jesus vê muito dele em nós. E isto alegra o seu coração, porque para o Senhor é como um ensino sendo cumprido pela igreja, a sua missão sendo realizada. Humildade antecede honra. O que é humildade? Humildade não é pensar menos de si. Humildade é pensar menos em si. Uma pessoa humilde não é uma pessoa que, realmente eu sou toda glória ao Senhor. Não sou nada, não sou ninguém, não faço nada. Não, meu irmão, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você tem um propósito extraordinário sobre a terra. Você tem coisas que o Senhor está dando para você, que são dons e talentos, que muita gente está orando para ter e o Senhor te deu de graça. O Senhor te deu capacidade, e humildade não é você não ter consciência disso, ou pensar menos de si para tentar agradar a Deus. Não, humildade é você usar tudo isso em favor de outros. Humildade é você ter a capacidade de se esvaziar de si mesmo. Sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Antes de Paulo dizer isso, Paulo diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Sabia quem era, sabia para o que veio, sabia qual era o seu lugar. Disse muitas vezes, eu sou filho daquele que é eterno. Foi perseguido muitas vezes por conta disso, mas ele teve a capacidade de se esvaziar de si para servir. Meu irmão, não tenha medo de concorrências, não tenha medo de traições, não tenha medo de se colocar à disposição de pessoas, de fazer por pessoas o que talvez as pessoas nunca vão ser gratas o suficiente a você, porque você não faz como quem faz para elas, você faz como quem faz para o Senhor, e a tua humildade vai anteceder a grande sala de honra. A humildade é a antessala da honra, e esta honra quem dá não é homens, esta honra quem dá é o Senhor, porque o rei alegre é sinal de vida. Tem muita gente que está abandonando esse coração de humildade, porque na sua cabeça deu tiros errados, investiu em gente errada, não recebeu a reciprocidade como esperava. Meu irmão, continue lançando a semente sobre a terra. Em algum momento, o Senhor, que está vendo o que você está fazendo, vai te honrar e te dar dignidade, porque é o rei quem abençoa.
O Senhor se alegra com gente que pensa menos em si, não de si. Gente que está na terra para servir. Aliás, um dos maiores motivos da ansiedade, da angústia, da tristeza e da depressão nos últimos tempos é quebra de princípio. Qual é o princípio da felicidade? A maior felicidade em receber? A maior felicidade em dar do que receber. Comece a gastar tempo pensando mais em pessoas, cuidando das pessoas que o Senhor colocou à sua volta, sendo alguém dedicado à ajuda. Talvez você não tem dinheiro para dar para alguém, mas você tem um conhecimento e tem alguém batendo cabeça que se você ajudar, você destrava a vida dessa pessoa. O Senhor vai olhar para você e vai dizer assim: poxa, não teve medo em segurar o pulo do gato, deixa eu ensinar para ele o pulo do leão então. Não retenha conhecimento. A palavra diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Quais são as riquezas que você tem? Quais são as riquezas que o Senhor te deu? Riquezas muitas vezes que são superiores a riquezas materiais. Quais são as riquezas que o Senhor te deu? Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Retenção é antessala de pobreza. Vaidade é antessala de pobreza. Orgulho é encontrar em Deus o pior adversário. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Meu irmão, tem gente, para você refletir nisso, já caiu a ficha que Deus se opõe aos orgulhosos? Não é que Deus vira as costas, não é que Deus deixa o orgulhoso se lascar sozinho. Deus se coloca contra. É Deus contra. Orgulhoso tem Deus contra. Será que conseguimos vencer? Será que sobreviveremos? Então que se levante uma igreja disposta a servir, uma igreja disposta a fazer, uma igreja disposta a se relacionar com o Senhor, uma igreja disposta a ter a sua mentalidade transformada pelo Senhor. Uma outra coisa que alegra o coração do rei é a generosidade. Eu já coloquei aqui no bolo: o generoso prosperará. É esta pessoa que se desprende, é essa pessoa que está à disposição, é esta pessoa que não teme em compartilhar conhecimento, sabedoria, valores, a pessoa que não teme em compartilhar entendimento dos céus. Meu irmão, eu já vi esse tipo de vaidade até em mesa de pastores. Uma vez eu sentei numa mesa que os pastores ficavam se vangloriando de revelações. Eu já vi isso, se vangloriar de revelações que tem. E aí explico pela metade para ficar aquele sentimento assim: ó, pô, esse cara aí sabe muito, hein? Meu irmão, nós não vamos na esquina se o Senhor não nos levantar. Nós não temos controle sobre o próximo minuto se o Senhor não o dar. E o que o Senhor espera é que a nossa atitude seja a mesma. Gente que está na vida para servir, gente que está na vida para se doar, gente que está na vida para acrescentar, gente que está na vida para construir legados. Isto alegra o coração do rei. E o rosto alegre do rei é sinal de vida. E aí vem o texto: é como chuva na primavera. É como nuvem de chuva na primavera. E eu gostaria de falar um pouco sobre isto. Sobre a estação favorável que é a primavera. Sobre o tempo favorável que nós estamos entrando. A nossa primavera oficialmente vai começar no dia 21 de setembro e vai até o dia 21 de dezembro. Mas nós já estamos entrando nesse período. Esse mês de setembro é o mês onde o inverno vai passar e a primavera vai começar. E por que eu estou falando sobre isto? Porque todas as coisas naturais são reflexos das coisas espirituais. Todas as coisas naturais são reflexos das coisas que acontecem espiritualmente. A palavra vai dizer em Romanos 1:20 que todos os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente por meio das coisas criadas,
de forma que os homens que não reconhecem são indesculpáveis. Todas as coisas invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, são vistos claramente por meio das coisas criadas. A criação proclama a glória de Deus. A natureza criada espera e aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A natureza é uma sinalização da vontade de Deus. A criação, muitas vezes, é a sinalização que nos faz entender coisas que Deus está fazendo no mundo espiritual e que o mundo natural está sinalizando. Por isso que eu falo sempre, que muitas vezes a gente está buscando um encontro com Deus. Deus está longe. Não, quem está longe somos nós. Se nós nos conectarmos com a criação, nós nos conectamos com o Criador. Se você olhar para a sua mão, a complexidade da sua mão, a textura da sua pele, a mecânica da sua mão, só na sua mão você já consegue identificar um Criador. Isso aqui não é obra do acaso. Se você olhar para uma folha que caiu e ficar analisando, você vai identificar uma assinatura. Não é por acaso. As coisas criadas falam sobre o Criador. E aí, dentre as coisas criadas, no quarto dia diz a palavra que Deus criou 2 grandes luminares: o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Um para ser senhor do dia, para fazer separação das trevas e governar a luz, que é o sol, e outra para ser senhora da noite, para iluminar no meio das trevas a lua. E diz a palavra que esses astros, que a lua e o sol, eles têm poder de Deus para marcar estações, dias e anos. O Salmo 104, o salmista vai dizer que o sol sabe a hora de se pôr, e a lua marca as estações do ano. E uma das estações mais favoráveis do Senhor sobre nós é a estação da primavera. O texto que eu acabei de ler aqui, acaba de dizer que quando o Senhor está alegre, a sua alegria e o seu favor e a sua graça é como chuva de primavera. Quem pode celebrar ao Senhor porque a primavera está chegando? Em nome de Jesus, tempo do favor de Deus sobre a sua vida. Um tempo que está chegando, aonde o favor do Senhor, primavera na palavra do Senhor, a palavra é malcos, tem a ver com chuvas tardias, tem a ver com última chuva. E algumas mensagens, algumas bíblias vai dizer chuva temporã, que são as chuvas de outono, e chuva serôdia, que são as chuvas da primavera, que são as últimas chuvas do ano, as chuvas responsáveis por amadurecer, lá no tempo da Palestina, lá na terra de Israel, amadurecer o trigo, as últimas chuvas do ano que vem, e molham toda a semeadura que nós semeamos, e elas passam a frutificar, ainda que seja a última chuva do ano, em nome de Jesus. Como disse aquele filósofo que viveu 400 anos antes de Jesus Cristo, Diógenes, quando foi perguntado por que ele foi inventar de aprender música na velhice, ele disse: antes tarde do que nunca. Jesus Cristo, certa vez, para explicar esse princípio, falou da parábola dos trabalhadores da vinha, que às 5 horas da tarde o senhor da vinha saiu perguntando: por que vocês ficaram o dia todo? Porque ninguém nos contratou. E o que ele disse? Então vão trabalhar na vinha, antes tarde do que nunca. Talvez você tenha chorado há muito tempo, já semeado há muito tempo, mas diz a palavra do Senhor para você: antes tarde do que nunca. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. A gente aprende muito no Evangelho sobre entender o sofrimento, suportar o sofrimento, aguardar com esperança, porque isso mostra a nossa fé. Mas Evangelho não se trata só de dor, só de sofrimento. Evangelho também se trata de frutificação, de colheita, de abundância e de provisão do Senhor, que glorifica o Deus da nossa vida, dando-nos um grande testemunho. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Que esta nova temporada seja uma temporada de frutos, flores e muita colheita em nome de Jesus. Eu creio que nós estamos entrando nesse tempo. Uma das minhas maiores alegrias nesta época do ano é saber que colheitas que nós semeamos lá no início do ano, nós começamos a colher. Coisas que nós estamos crendo que o Senhor vai fazer, o Senhor certamente fará. Está para nascer o CI de Navegantes. Vai nascer na primavera, em nome de Jesus.
Hoje pela manhã eu recebi aqui um pastor de uma igreja de Nova Trento, uma igreja linda, que disse a mim: pastor, eu quero me ligar ao ministério 100%, quero estar com vocês. Vai nascer na primavera em nome de Jesus. Coisas extraordinárias. Em Brusque, o Senhor está fazendo uma obra maravilhosa também. Vai nascer um CI em Brusque em nome de Jesus. Se Deus quiser, será nessa primavera também. Em nome de Jesus, nessa primavera o teu ministério vai ser levantado. Nessa primavera a tua família vai ser restaurada. Nessa primavera portas se abrirão. Nessa primavera chuva serôdia virá e regará todo o trigo que foi semeado. E você contemplará uma abundante colheita, porque Deus é fiel. Ele nos dá colheita. Coisas favoráveis na primavera. Abraão está sentado na beira do caminho, na porta da sua tenda, na hora mais quente do dia, em Gênesis capítulo 18, quando de repente ele vê 3 anjos vindo, e esses anjos estavam com uma missão de ir a Sodoma e Gomorra, destruir aquela cidade por causa do juízo de Deus que viria sobre aquele povo. E Abraão, quando viu aqueles anjos, disse: não, para aqui, eu quero preparar para vocês uma comida, quero preparar para vocês água, um tempo de descanso. Fique aqui, não passem por mim sem parar no seu servo. E diz a palavra que ele corre lá para Sara, diz: Sara, prepara aí o melhor que nós temos, faz um jantar, prepara aqui uma mesa para eles. E diz a palavra que eles comem, que eles se renovam as forças, que eles se alegram por ter comido. E quando eles estavam indo embora, eles olharam para Abraão e disseram assim: Abraão, o ano que vem, na primavera, eu voltarei a você e Sara te dará um filho. Em Gênesis capítulo 21, diz a palavra que no outro ano na primavera, o Senhor cumpriu a sua promessa conforme a data estabelecida, e Sara gerou Isaque. Sabe o que significa Isaque? Aquele que faz sorrir. O inverno pode ter sido frio e rigoroso onde você chorou, mas a alegria vem na primavera. O tempo de cantar é na primavera. O tempo de usufruir de grandes e poderosas coisas é na primavera. Em nome de Jesus, o Senhor está preparando algo que vai te fazer sorrir. O Senhor está preparando algo que vai te fazer se alegrar. A primavera é um tempo favorável em que o Senhor nos faz sorrir. A alegria no rosto do rei é sinal de vida. Quando a gente olha para alguém sorrindo para a gente, qual é a tendência nossa? Tinha gente de cara fechada, já fez assim. Se eu, um Zé Mané aqui em cima, estou rindo, você está rindo de volta, imagina se Jesus sorrir para você. Você vai rir também. Em nome de Jesus, o Senhor vai sorrir para a tua casa. O Senhor vai sorrir para o teu ministério. O Senhor vai sorrir para a tua vida. O Senhor vai abrir um sorriso para você, porque a alegria do Senhor te favorecerá. E a alegria e a graça do Senhor será como uma nuvem de chuva serôdia, molhando tudo que você semeou. E você vai voltar colhendo os seus feixes com grande alegria. É tempo favorável para uma grande colheita. Na primavera, os reis saem à guerra. Primavera é tempo de vigilância. Primavera não é tempo de distração. Se você olhar as cartas de reis, o livro de crônicas, se você olhar 2 Samuel capítulo 11, 1 Samuel capítulo 20 e vários outros relatos bíblicos, você vai ver muitas vezes essa frase: e nos dias da primavera, quando os reis saíam à guerra. Porque primavera é tempo de nós nos prepararmos para conquistar o reino de Deus, porque o reino de Deus se conquista à força, e aqueles que usam de força se apoderam dele. É tempo de o Senhor fazer coisas extraordinárias sobre a sua vida, mas fique vigilante e fique atento. É tempo do Rei e Senhor das nossas vidas, aquele que vai à frente na batalha, aquele que monta no seu cavalo, e aquele que vai diante de nós,
como um grande e poderoso rei à frente do seu exército. Cristo nosso Senhor espera que a sua igreja esteja montada também na sua retaguarda, nos seus cavalos, com ele, nesse grande e poderoso exército que vai avançando e colhendo e vencendo territórios e conquistando nações, porque é tempo do Senhor se mostrar favorável. Os reis saem à guerra na primavera, e quando saem à guerra, colhem despojos da grande batalha que o Senhor conquista para nós, e nós somos abençoadíssimos. Agora tome cuidado, não é tempo de distração. Davi, 1 Samuel capítulo 11, enquanto os reis saem à guerra, Joabe saiu com o exército de Israel, Davi ficou em Jerusalém, e um dia após almoçar meio-dia, levantou-se e foi dar uma volta no terraço e viu Batseba tomando um banho. E ele perguntou quem era aquela mulher, e foi dito a ele que aquela mulher era a mulher de Urias, um dos principais homens do seu exército. Mesmo assim, Davi, porque estava distraído quando os reis deviam estar à guerra, cometeu um grande tropeço e quase acabou com o seu reino. Não se distraia em tempo de colheita. Não se distraia em tempos que o Senhor está fazendo algo poderoso de transferência de poder. Davi quase se arrebentou porque estava distraído na primavera enquanto os reis saíam à guerra. Mas lá em 1 Crônicas capítulo 20 vai mostrar que Davi, numa outra situação, no mesmo momento, quando os reis saem à guerra na primavera, no mesmo lugar, porque Joabe havia ido lá em Rabá tentar conquistar a terra dos amonitas, agora Davi, consciente, atento, também vai a esta guerra, e diz a palavra que quando ele chega lá, ele traz para Jerusalém grandes e poderosas riquezas, arranca da cabeça de Moloque uma coroa de 35 quilos de ouro, cravada de pedras preciosas, coloca na sua cabeça, porque tempo de primavera é tempo de transferência de riqueza, tempo de primavera é tempo de transferência de poder, tempo de primavera é tempo de transferência de honra, é Deus tirando do ímpio e transferindo para o justo, é Deus tirando do infiel e transferindo para o fiel, é Deus fazendo coisas extraordinárias, é Deus tirando a coroa da cabeça de Moloque, o Deus abominável, e colocando na cabeça dos filhos que foram chamados como reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. É tempo de deixar de ser cauda e se tornar cabeça. Em nome de Jesus, você vai ver o Senhor te favorecendo nesses últimos tempos. Não se distraia. Não brinque com o que o Senhor está fazendo. Não se torne impuro. Não fique distraído, mas tão somente monta nesse cavalo que está passando encilhado. Meu pai costumava dizer que as oportunidades da vida são como um cavalo, é como um cavalo que passa encilhado. Se a gente não montar, vai embora. E a palavra diz assim: aproveite ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Quem está orando aqui por portas abertas? Chame de oportunidades. O Senhor proporcionará oportunidades. Aproveite ao máximo cada oportunidade. Nessa estação, o Senhor vai começar a transferir riqueza para a sua vida. Nessa estação, o Senhor vai começar a transferir negócios para você. Nessa estação, o Senhor vai começar a transferir acessos para você. O Senhor vai começar a te dar relacionamentos, conexões, capacidade, influência que você não tem, porque é tempo de o Senhor começar a levantar uma igreja justa, que se posicionará na sociedade e fará a diferença na sociedade, e terá tudo o que precisa para poder continuar avançando enquanto o reino de Deus, porque é tempo de primavera, e na primavera os reis saem à guerra. Na primavera os reis não ficam no palácio dormindo, os reis vão para o campo de batalha, e o rei dos reis já foi à frente, abrindo o caminho, e nós vamos desfrutar de tudo. É na primavera que o Senhor nos faz sair de escravidão e nos coloca em lugares de liberdade. Foi na primavera que o Senhor tirou um povo que estava há 430 anos no Egito, num cativeiro, e os conduziu agora rumo à terra prometida. Talvez você diga: mas aí você está falando da Páscoa, porque foi numa primavera que Jesus Cristo morreu por nós. E exatamente o que aconteceu no Egito, milhares de anos atrás, aconteceu na cruz do Calvário sobre todos nós. O que diz a palavra? Que nós podemos e temos total confiança para entrarmos no lugar santíssimo, por meio do sangue de Jesus,
que nos abriu um vivo e novo caminho, através do véu que foi rasgado, isto é, o seu corpo. Jesus nos abriu um novo e vivo caminho, aonde Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, aonde Ele nos tirou da escravidão e nos levou para a liberdade, por meio do sangue, nada mais do que o sangue, somente o sangue, tão suficiente foi o sangue. Na Páscoa, nós aqui no Ocidente, nos enchemos de chocolate. Na Páscoa oriental, eles se banham no cordeiro. Não se trata de coelho, se trata de cordeiro. Ah, pastor, mas aí não é lá em Abril? Meu irmão, não se esqueça que a Bíblia foi escrita e os maiores acontecimentos que nela estão descritos aconteceram no hemisfério norte. No hemisfério norte, Páscoa e primavera é em abril. Mas nós estamos numa outra estação. Nós é setembro. Então a estação que eles vivem lá em abril, nós viveremos agora em setembro, porque estamos no hemisfério sul. É tempo de passagem, é tempo de transição, é tempo de liberdade, é tempo de libertação. Em nome de Jesus, o que tem te escravizado até aqui é tempo favorável do Senhor, para que você nunca mais seja escravo do que está tentando te dominar. É tempo favorável do Senhor para você vencer aquilo que tem tentado te controlar até aqui. Em nome de Jesus, existe um favor de Deus. Apresse-se, como diz a palavra, vistam as suas roupas, apertem os cintos, calcem as sandálias, comam apressadamente a Páscoa do Senhor, porque é tempo de passagem, é tempo de nós entrarmos com confiança no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, que nos conquistou um novo e vivo caminho por meio do véu, que foi o seu corpo rasgado na cruz do Calvário. Ele nos deu um acesso a um trono de graça. Entre, porque é tempo favorável para você se chegar ao Senhor com toda a confiança e encontrar misericórdia e graça que vai te ajudar no momento da necessidade. É esse tempo que nós estamos chegando. Foi numa Páscoa, ou melhor, foi numa primavera que aconteceu o Pentecostes. O Pentecostes que nós tanto queremos viver de novo. O grande avivamento que nós tanto falamos, faz de novo, Senhor, em nossa época as mesmas coisas, torne-as conhecidas em nossos dias. Porque nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Até sobre os seus servos e servas eu derramarei do meu Espírito e eles profetizarão. Este nosso desejo aconteceu, sabe aonde? Na primavera. Você sabe o que é Pentecostes? Pentecostes nada mais é do que uma das 3 grandes festas que Deus instituiu para a nação de Israel. E o Pentecoste é a festa da colheita que acontece exatamente no auge da primavera. Em outras palavras, primavera é um tempo favorável para que aquilo que você espera há muito tempo, de repente aconteça. Você entendeu? Estamos entrando num tempo favorável para que aquilo que você aguarda há muito tempo, de repente aconteça. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como um vento, e encheu todos que estavam na casa. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do som um eco, porque a palavra é eco, e eco nada mais é do que uma reverberação em algum lugar de uma coisa dita em outro lugar. Ou seja, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente o céu proclamou e a terra ecoou a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, é tempo favorável para que a igreja se mantenha unida, e de repente o céu vai proclamar algo ao nosso respeito, e a terra ecoará o que o céu está proclamando. Estamos todos unidos no nome do Senhor, quando de repente o céu vai justificar e nós não precisaremos nos defender, quando de repente o céu vai mandar abrir e homem nenhum na terra vai poder fechar, quando de repente os céus vão proclamar e a terra se dobrará, porque toda a língua confessará e todo joelho se dobrará, aquele que está nos céus, mas um dia se levantará em glória, e toda a terra reconhecerá que não existe outro além dele, Jesus Cristo nosso Senhor. O eco daquilo que foi proclamado nos céus será reverberado na terra, de repente. E é tempo favorável para isso. De repente, uma palavra do Senhor que já foi declarada sobre a sua vida há muito tempo, só não ecoou na terra ainda, vai ecoar.
é tempo favorável. De repente o Senhor te defende. De repente o Senhor te justifica. De repente o Senhor torna público. De repente acontece. Mas por quê? Porque de repente Deus resolveu fazer? Não, Deus já fez. Deus já fez antes mesmo de você nascer. Deus já fez antes mesmo de você entender. Deus já fez no dia que você creu. Deus já fez. Como Deus já tinha feito a Daniel, que quando começou a orar, diz a palavra que o anjo veio dizendo: Daniel, quando você começou a orar, prontamente eu saí, mas houve uma batalha, houve uma guerra, eu tive que ficar 21 dias guerreando, eu demorei um pouco mais para chegar, mas a proclamação, a palavra, o mandamento, a instrução, a voz do Senhor já falou lá atrás, quando você determinou, mas de repente ecoou. Então, em nome de Jesus, é tempo favorável para o Senhor fazer agora o que você tem orado há muito tempo para que aconteça. É tempo favorável. É de repente que o Senhor transforma um fujão na resistência. Foi de repente que Pedro, que há 40 dias atrás havia negado Jesus, agora se tornou uma resistência sem medo nem mesmo da própria morte, porque o Espírito Santo o encheu e ele se levantou como um grande arauto e pregou uma palavra poderosa, que uma única mensagem, que diz os estudiosos, não durou mais de 15 minutos, 3.000 almas se converteram. De repente o Senhor te capacita, de repente o Senhor faz, de repente o Senhor toca, de repente o Senhor desperta, de repente aquele que é fujão se torna uma resistência. É tempo favorável para o de repente de Deus. De repente já não faltava mais coisa alguma para nenhum deles. De repente, o poder de Deus começou a se manifestar. De repente, curas começaram a acontecer. De repente, a igreja começou a avançar. Eu creio em nome de Jesus. De repente o Senhor vai fazer, e nós não vamos estar distraídos, nós vamos estar unidos, e na reunião da igreja, que seja hoje em nome de Jesus, que comece um tempo, aonde de repente nós começaremos a ver aqui, ali e acolá, sobre toda a igreja, todas as promessas se cumprindo na sua plenitude, ninguém de fora, todos dentro. Que de repente aconteça o que Jesus Cristo proclamou: não perdi nenhum dos que tu me destes, todos estavam juntos. É tempo favorável para o de repente de Deus. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus eu digo: seja bem-vindo setembro, seja bem-vindo a primavera, seja bem-vindo a nova estação, seja bem-vindo o grande e poderoso e maravilhoso jardineiro, aquele que foi confundido no jardim do túmulo quando ele ressuscitou. Maria Madalena olhou para ele e pensou que ele fosse o jardineiro, mas na verdade ela não se confundiu, porque ele se apresentou como tal. Porque Jesus veio para restaurar a essência, a originalidade do ser humano. Lá em Gênesis capítulo 2 vai dizer que Deus no Éden, que é a terra, edificou, plantou um jardim e colocou o homem no jardim para dele cuidar e dele cultivá-lo. A função principal do homem era ser um jardineiro, era ser um vigia, um cuidador do jardim, aquele que cultivava a criação do Senhor. Por isso que nós temos uma responsabilidade de cuidar e de cultivar. Só que o primeiro Adão falhou, o primeiro Adão pecou na sua missão de ser um jardineiro que cuidava e cultivava. O último Adão não falhou e jamais falhará. Hoje o seu jardim é a sua igreja, e o Senhor está cuidando de nós. Quem pode dizer que o Senhor está cuidando de nós? E quantos podem dizer que o Senhor está cultivando coisas poderosas em nós? Por isso esse grande jardim, está chegando um tempo de florescimento, está chegando um tempo de exalarmos o bom perfume de Cristo, está chegando um tempo de florescermos e frutificarmos, está chegando um tempo onde nós seremos semelhantes a Ele, a rosa de Sarão, aquele que é o bom jardineiro, o grande jardineiro. Está chegando o tempo onde nós não seremos terra arrasada, mas seremos um bom jardim regado e plantado, dando frutos e frutos que glorificam o Senhor. É tempo de chuva de primavera, é a chuva serôdia que vai frutificar o trigo. Quem aqui é trigo em nome de Jesus? É tempo daquele que semeou colher. É tempo em que o Senhor está realizando isto. Foi Ele quem semeou, foi Ele quem cultivou, foi Ele quem podou,
foi Ele quem cuidou. É Ele quem vai colher, é Ele quem vai separar o joio do trigo, mas o seu trigo será mantimento e alimento para as nações. O Brasil carrega uma palavra de ser um celeiro de avivamento. Quem crê nessa palavra? As coisas naturais apontam para as coisas espirituais. O Brasil já é um celeiro de alimentação natural para a humanidade. A humanidade depende do Brasil para comer, mas esta é uma sinalização para toda a humanidade, que não se trata apenas de alimento natural, mas se trata de alimento espiritual. O celeiro está sendo cheio, o trigo está sendo colhido. É tempo favorável para o Senhor passar a sua foice e colher o seu trigo, que será alimento para as nações. E o alimento para as nações é a sua igreja, é o seu povo. Somos nós que vamos nos levantar como instrutores, pregadores, evangelistas, profetas, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que terão comida para dar para as nações.